Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passei por uma situação agora com o meu Quid, tá? Eu não. Primeiramente, eu não sabia o que estava havendo. Bom, eu fui ligar o carro para tirar da garagem e apitou no painel e deu erro. Deu, ó, esse erro aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, onde tá as flechas, ó. Error, certo? E acendeu a luzinha do uma direção. E quando eu li, o carro tava ligado, o carro não estava ligado. E aí quando eu liguei, a direção ficou sem, ah, não ficou mole, né? Não ficou que nem normal, né? Pra a gente manobrar o carro. Agora perdi a palavra, certo? Não é hidráulica porque não é hidráulica, né? Bom, ah, o carro ligado, a direção ficou dura. Mesmo assim, eu manobrei um pouquinho e desliguei o carro, esperei mais um tempo e liguei de novo o carro e ele não voltou normal, tá? O que que eu fiz? Como eu, como eu imaginei que é uma direção, eu imaginei que ali é uma direçãozinha, então a direção ficou dura, certo? Maneira de falar. Ah, eu peguei e pensei, né? Como é uma direção elétrica, tudo que a maioria das coisas elétricas possui um fusível, né? Certo? A primeira coisa que se faz quando é elétrico, alguma coisa eletrônica ou elétrica, você vai procurar um fusível para não ver se queimou o fusível primeiro, né? Então, eu fui no manual, tá? Fui no manual e pesquisei sobre esse o fusível do carro, dessa parte da direção elétrica, né? No caso, no manual tá aqui, ó, direção assistida, número 29, tá? Aí o que eu fiz? Fui lá no número 29, isso aqui é a página dos fusíveis, tá? Os fusíveis ficam aqui dentro do carro. O número 29 é esse aqui. O que eu fiz? Eu não tinha certeza que se fosse foi fusível, mas sempre quando é eletrônica, elétrica, quando tem placas de coisa assim, de eletrônica, a gente sempre tem que ver o fusível primeiro. A primeira coisa que tem que fazer é o fusível, tá? Então, o que eu fiz? O fusível 29, direção assistida, número 29, eu peguei e tirei o fusível fora. Ele é de 5 ampere, tá? Aqui, ó, fusívelzinho de 5 ampere, tá? Bem pequenininho. Eu peguei, retirei ele e olhei na parte marronzinha lá dentro, contra a luz, de dia dá pra ver melhor. Tem uma parte, uns ferrinhos por dentro e tava rompido. Eu tirei o outro, o outro fusível do lado, que é do airbag, eu tirei para ver se era normal aquela situação ali. Aí eu vi que tava rompido mesmo, tá? Tava diferente do outro fusível 5 ampere também, que era do airbag. Então o que que eu fiz? Eu peguei, já que eu não tinha fusível, eu peguei, olhei na lista, o que que eu podia tirar de 5 ampere, o mesmo fusível. A airbag não tem como, né? Aí eu peguei do vidro traseiro com desembaçador. Então eu peguei, é o mesmo fusível de 5 ampere, eu retirei do 31, no caso aqui, ó, no caso 31, tirei dali e botei no 29. Aí liguei o carro e voltou a funcionar normalmente. Então era
só fusível, a princípio, tá? Eu andei com o carro já, testei, ele não queimou mais. Ah, ficou sem fusível do vidro dos embaçador, o número 30 ficou até eu ir na concessionária e comprar um. Se não tiver lá, eu vou tentar achar numa autopeça, né? Certo? Tem que ser de 5 amperes, mas bem pequenininho. Tem uns que é grandão, né? O 5 amperes grande eu não sei se existe, não lembro. Então, o fusível, o que que ele é? O fusível é uma espécie de filtro, né? O fusível, ah, no fusível, depois vem a placa na parte de eletrônica, na corrente, tá? Passa primeiro pelo fusível e depois a corrente vai para a placa, certo? Tem uma placa aqui na direção. Na direção aqui é um espécie do módulo ali, tipo, um módulo grandezinho. Então ali é o módulo da direção elétrica. Então antes de passar a corrente por ali, tem que passar pelo fusível. E se passa uma corrente muito forte pelo fusível, ele queima. Por que que ele queima? Ele queima ali para não queimar a placa, entendeu? Então esse é a função do fusível. Se tem uma amperagem maior que 5 amperes, ele vai queimar. Se for 10 amperes, ele vai queimar. Se você botar outro fusível ali de 5 amperes e queimar de novo, quer dizer que o circuito está ruim. Aí eu vou ter que ir na concessionária, ter que ir na mecânica, numa auto elétrica, para eles verificarem o que está ocorrendo. Isso que eu estou falando, que eu fiz aqui é o básico, entendeu? Um básico para voltar a funcionar. Agora, se continuar queimando, aí é um negócio maior, né? É um problema maior, tá certo? Só queria mostrar para vocês aí. Aí o problema, a situação que eu passei, eu não tinha passado, né? Eu não sabia que ia dar esse problema futuramente. Foi, graças a Deus, não foi andando, né? Imagina se queima o fusível e a direção fica dura na estrada, sei lá. Claro que não vai endurecer completamente, mas tipo, não vai manobrar, tipo, ser um carro sem direção hidráulica. Se alguém já dirigiu, né? É um carro praticamente sem direção hidráulica, né? Tu consegue andar com ele, mas de repente pode forçar alguma coisa na barra de direção, nas pontas de eixo das rodas para forçar, né? Não sei, né? Pode acontecer isso. Então, ainda bem que aconteceu parado e eu consegui resolver. Certo, pessoal? Isso aí é a dica, tá? Isso aqui é um manualzinho. Sempre é bom ter manual aí, né? Caso você estiver apavorado aí, vou chamar um guincho. Olha o manual, olha aí o videozinho, né, na minha página, pra ver se ajuda, né? Certo? Então até o próximo vídeo, pessoal.